confirmem se vocês estão me ouvindo, por favor. Olá! A galera entrando toda. Então tá, né, meu povo? Vamos começar. Vocês vão ter a honra hoje de ter aula comigo depois que eu mudei a cor do meu cabelo. Não tenho mais loiro claro. Estou de cabelo escuro, quer dizer, loiro escuro agora. Visual novo na quarentena. Né? Resolvi mudar, já que a gente não pode sair de casa. Obrigada. Ai, obrigada, gente. Então... Ai, cansei, o meu cabelo era muito claro, era um loiro bem mais claro. E essa aqui que vocês estão vendo é praticamente a cor natural. Eu tô com pouca raiz agora, eu vou emparelhando agora. Vou deixar ele escurecer um pouco. Meus amores, olha só. Hoje é o nosso primeiro encontro aqui no Pautalk. Eu sei que a gente anda se vendo nas lives, inclusive amanhã às 7 horas da noite tem live. Live de verminoses. Mas assim, a gente vai aproveitar esses encontros aqui no Pautalk. O nosso encontro ele vai mais ou menos até 3h30, eu acho que é. No máximo até 3h30. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá? Sobre alguns conteúdos já vistos, vou tirar algumas dúvidas e vou adentrar um pouquinho em vermes, tá? Muita gente tem perguntado assim, mas eu não consegui ver a live. Pessoal, a live ela fica 24 horas disponível, tá? Lá no Insta mesmo. Não é todo mundo que tem Insta, então eu vou falar um pouquinho depois sobre as verminoses aqui. Mas antes eu acho legal a gente comentar, fazer um fechamento do que foi visto. Aqui é um pouquinho mais dinâmico. Então, quem tiver dúvida ali a respeito de porífera, de quinidária, tá? Pode ir perguntando, pode ir se manifestando. Mas tem alguns termos que eu quero conversar com vocês enquanto isso, e surgiram nos chats ali do Insta algumas dúvidas bem comuns, assim, do pessoal na zoologia. Então, a gente estuda a zoologia em filos, né? Nós vimos o filo porífera e já encerramos. E aí, para quem estiver anotando... Sim. Os conteúdos já trabalhados foram o filo porífera e o filo quinidária, tá? Amanhã, às 19 horas, eu vou dar uma live de filo plateuminto, mas nós já vimos poríferos e quinidários. O material, ele tá disponível nos grupos do Facebook. Para quem for assistir a live amanhã e quiser se preparar com antecedência, hoje à tarde, daqui um pouquinho, eu acho que quando terminar a live vai estar postado, eu já encaminhei o material de vermes, de verminoses, e vão ser postados no grupo do Facebook. E aí eu vou imagina, querida, e aí eu vou continuar fazendo naquele mesmo esquema. Termina a live e aí a gente vai conversar. Eu vou mandar exercícios. Espera aí. Reino protista pro extensivo é semana que vem. Olha, eu não sei porque protista no extensivo não é comigo. Eu tenho todas zoas, ou vai uns 2 meses ainda. Teria que ver com a Bruna ou o Dani, que são os outros profs, se eles vão trabalhar protista.
Então, eu vou falar um pouquinho de plateumintos aqui, mas no Insta a gente tem o recurso de projetar o material e no Insta é um pouquinho mais tempo, são 60 minutos. Então, a aula na íntegra de plateumintos eu vou trabalhar no Insta, mas eu vou falar aqui também, tá? Se tu não puder assistir no Insta, aí tu pega as dicas de plateumintos que eu vou dar aqui e depois tu pega o material lá no grupo da turma, no Facebook. Naquele grupo vai estar todo o material. Eu passei para o ensino do curso e até deixa eu ver aqui. Eu passei agora, antes de entrar aqui com vocês. Eles já até responderam, tá? Logo, logo, em alguns, acho que 30, 40 minutos já vai estar postado, tá? Então, imagina, que é isso. Qualquer pergunta, vão falando aí, pessoal. Ah, e outra coisa, quando o pessoal do extensivo, eu falei para a MED também, quando o pessoal do extensivo quiser olhar uma aula da MED lá no Insta, super pode, fica 24 horas disponível. E nas fotinhos postadas lá no Insta, todo domingo a gente publica o calendário da semana inteira. Isso, Insta, Objetivo Biologia, tá? Lá no Insta tem postado na fotinho. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Para quem não viu ainda. Novo. Ui, ui, ui. Deixa eu pegar aqui, meu povo. Ó. Esse aqui, ó, é o nosso Insta, tá? Objetivo Biologia. Então, se vocês forem acessar o material, tá aqui, ó. A gente posta todo domingo os horários das lives. Então, eu sei que não dá para ver direito, mas vocês vão encontrar um calendáriozinho com as aulas da semana na biologia, tá? E ao lado tem o calendário da MED. A Sora Bruna disse que todas as aulas do Pauta ou que do Insta vão ser vistas novamente. Não tenho como. Só se a gente colocar aula a mais, daí tem que ver com a direção do curso, porque o governo federal ele não transferiu o Enem. Tá? Eu até posso retomar dúvidas, mas é uma norma, todos os cursos eles estão fechados, vão ficar fechados pelo menos por 30 dias. E o governo federal não quis transferir a data do Enem. Eu não sei como daí seria feito para recuperar tudo isso. Eu não sei, até eu vou falar com ela, vou ver com a direção. Porque o que acontece? O calendário de aulas não é no curso, não é a gente que faz, tá? Isso é com o ensino, mas eu posso me informar que cronologicamente eu acho que fica um pouco difícil rever tudo, tá? O Enem não mudou a data, ele vai continuar, tá? Vamos lá, então. Dúvidas? Pode perguntar sobre poríferos. Quais seriam as dúvidas sobre poríferos? Sim, no PDF, nos exercícios. No exercício 1. Deixa eu achar aqui. Eu vou ter que abrir esse PDF. Falava sobre toxinas defensivas nas esponjas. Peraí que eu tô abrindo. Cadê? Só um pouquinho.
Tá, peraí. No filo quinidário, as medusas são plantônicas ou nectônicas, toxinas defensivas das esponjas, e sobre os quinidários, as medusas são na maioria plantônicas ou nectônicas, e exemplos de cada uma. Ok, pera lá. Deixa eu pegar aqui. Eu preciso ver o exercício. A equipe de gerenciamento costeiro do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas discute medidas para coibir a invasão do coral-sol em Alagoas, para evitar que a espécie chegue à costa alagoana. É essa a questão? Deixa eu abrir aqui. Bom, deve ser essa a questão. Tá, o coral-sol é um tipo de quinidário que não apresenta predadores naturais em ambiente brasileiro e é devastador para a biodiversidade. Um dos grandes fatores que auxiliam a proliferação do coral-sol é... Mas eu não acho que é essa questão, eu vou esperar ali, porque essa questão não fala em toxina de porífero. Sim, dúvidas sobre o Insta a gente deixa para o final. Eu vou aguardar a questão. Enquanto isso, assim, ó, medusas, elas podem ser plantônicas ou nectônicas, depende, tá? As medusas maiores, que têm força para nadar, que nadam fazendo aquela jato propulsão, essas medusas são de nécton, tá? Medusas pequenininhas que boiam, elas são de plâncton. Exemplo é só nome científico. Então, exemplo não vão cobrar, tá? Revisão sobre os quinidários, sim. Tá. Só deixa eu pegar um pouquinho ali de porífera e ir seguindo. Daí eu vou para as dúvidas de quinidário. Poríferos, eles são parazoários, porque eles não têm tecidos verdadeiros. Eles têm células, mas essas células não se unem, elas ficam no mesoílo. Tá, ok, só vou encerrar aqui, daí já posta ali a questão e aí eu já comento. Então, elas ficam no mesoílo, essas células ficam no mesoílo, não tem tecido verdadeiro, tá? E são todas sésseis, eles não têm movimentação. Perfeito, já vou ver aqui. E aí a gente vai ter o seguinte, ainda, já faço a questão, ainda sobre os poríferos, é importante lembrar os principais tipos de células, tá? Que aí tu vai ter coanócito, tu vai ter coanócito que faz a captura do alimento, tu vai ter os porócitos que vão fazer os poros, tu vai ter os amebócitos que vão fazer a distribuição dos nutrientes. E aí é sempre legal lembrar que as esponjas, elas vão ter um tipo de sustentação, tá? Esse tipo de sustentação pode ser por espículas, que daí são calcárias, ou são de sílica, ou então de espongina. Aquelas de espongina, elas são macias, então eram consideradas as esponjas de banho, tá? Que não se usa mais, essas esponjas que hoje tu compra, que a esponja natural não é a esponja bicho, é uma bucha vegetal, ok? Bom, já vou fazer a questão, só deixa eu pegar ali as questões principais sobre... Agora eu vou ter que voltar aqui para ver, para ir na ordem. Revisão... Quinidários, é isso, né? Não tô pulando nada.
Tá. Pessoal, olha só, sobre os quinidários. Os quinidários são o filo seguinte. Então, quando a gente fala ali nos quinidários, tem uma questão importante, porque vai surgir o tecido. Então, eles vão ser os primeiros metazoários. Metazoários são animais que têm tecido, tá? E aí, nessa questão deles terem o tecidinho deles, eles já vão ter também órgãos rudimentares, órgãos precários. E eles vão ser diblásticos. O que significa ser diblástico? Eles vêm com 2 tecidos embrionários que vão originar ali todos os tecidos adultos, tá? São eles a endoderme, que vai fazer a gastroderme, que é o tecido que reveste a cavidade do tubo digestório. E a gente vai ter a ectoderme, que vai fazer a epiderme, ok? E aí a epiderme, obviamente, vai fazer o revestimento, vai fazer toda a proteção ali desses animais. O que acontece? Quando a gente fala sobre os quinidários, a principal característica deles, aquela característica que marca o filo, aquela característica que marca o filo é a presença de uma célula que a gente vai chamar de quinidócito, ok? Esse quinidócito, ele vai ter um flagelo, essa é uma célula flagelada, e esse flagelo, ele vai ficar mergulhado num líquido alcalino, é um veneno, tá? E aí ela tem um tampão, que a gente chama de opérculo, e tem um quinidocílio, que a gente pode chamar de gatilho também. Quando acontece o ataque desse quinidário, o que vai rolar ali? Vai rolar ali que no ataque desse quinidário, aquele flagelo sai daquele bolsão com veneno alcalino e ele se prende no corpo da vítima. E aí o sistema nervoso da vítima, ele identifica aquilo como uma dor de queimadura. E uma dor bem séria, assim, tá? É bem dolorido. Por isso que a gente usa o vinagre, tá? A gente vai usar sempre o vinagre como uma medida para pausar essa dor, porque ele vai neutralizar o veneno. Como o veneno é alcalino, o vinagre é ácido. Então, ele vai fazer essa alcalinização, tá? Bom, outra questão sobre os quinidários. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Meu Deus. Vamos ver. No corpo das medusas possuem mesogleia e quinidócitos. Sim, vou repetir tudo agora. Eu estava explicando e procurando o arquivo no grupo do Face. O nome da célula é quinidócito. Deixa eu pegar um quinidócito. E eu vou mostrar aqui para vocês. No corpo das medusas tem mesogleia, sim. A mesogleia é o recheio, diríamos assim, do corpo das medusas. É uma massa gelatinosa e ali ficam os neurônios, que são as células nervosas dela. E os quinidócitos, eles geralmente ficam nos tentáculos, porque é onde queima. Se tu tocar no corpo de uma mãe da água, naquela parte gelatinosa, dificilmente ela vai te queimar. Agora, se tu tocar nos tentáculos, aí tu te queima. Olha só. Vocês conseguem enxergar? Então, aqui, ó. Essa aqui é o quinidócito fechado. Estão vendo? Ali dentro tem um flagelinho, ó, e ele fica todo enrolado, tá? O que acontece? Isso aqui tá no tentáculo da água-viva. Quando se toca aqui, ó, nesse gatilhozinho, um tampão se abre. Esse tampão é o opérculo que tá aqui. E aí, no momento que o opérculo abre,
esse flagelinho aqui, ó, que tava enrolado, ele dispara, ó. Tá aqui. E aí ele gruda na pele. É isso que vai causar o nome, a queimação. Então, mesogleia tem em todo o corpo. E quinidócitos geralmente é nos tentáculos. Eu vou fazer a questão ali, mas tá vindo uma dúvida atrás. Deixa eu ver, o caracol do cone é um quinidário? Eu não sei o que é um caracol do cone. Eu teria que ver aqui. Caracol do cone. É que nome popular é sempre mas creio que não. Creio que não, porque esse caracol deve ter uma carapaça. E eles não têm. Ó, quem perguntou aí do caracol do cone, me disse se é isso aqui que tu conhece como caracol do cone? É isso aqui? Sim, não, talvez. Deixa eu passar. Não tá rolando o meu chat, gente. Tá. Esse caracol do cone não é um quinidário, tá? Ele é um molusco. A gente vai estudar eles mais além. Pessoal, olha só. Sim, algumas esponjas ali sobre a questão, tem algumas esponjas que têm algum tipo de toxina de defesa, sim, tá? Mas dificilmente elas vão causar, respondendo a pergunta, dificilmente elas vão causar uma queimadura, mais uma coceira, uma alergia, e mais para pequenos animais. Isso é um detalhe do detalhe do detalhe, né? Não é uma coisa muito importante. Eu nunca tinha, nem tinha me ligado que eles tinham cobrado isso. Tem sim, tá? Pessoal, outra coisa, sobre as medusas. Um ano depois, né? Um ano depois eu respondo. Não, e tipo assim, super entendo tu ter errado, porque a gente vai direto em quinidário. Não, mas é bem assim. 2 anos depois a professora responde. Agora que eu vi, o meu chatzinho não tava rolando, então eu tava em efeito retardado aqui também. Agora eu ajeitei. Outra coisa, quando a gente fala de pólipo, gente, por isso que é bom fazer os exercícios. Porque aí, por mais que um professor fale em aula e produza material, a gente nunca consegue ver tudo. Então, os exercícios, eles vão trabalhar o detalhe. Por isso que é legal. Outra coisa sobre quinidários, olha só. Outra coisa sobre quinidária é o seguinte. Eles têm alternância de gerações ou metagênese, tá? Então, quando a gente fala dos quinidários, a gente vai dizer o seguinte. Posso sim, peraí. Alternância eu tô escrevendo aqui. A alternância de gerações é também chamada de metagênese, e eu gostaria que vocês anotassem isso ou destacassem sobre quinidários, tá aqui, ó. Tá? Alternância de gerações ou metagênese. O que vai ser isso? Quando a gente fala em alternância de gerações ou metagênese, eles têm 2 fases de vida. Eles têm a fase de pólipo e a fase de medusa. Agora que eu vi. Gente, vocês estão me ouvindo? Ok. Tá, olha só. A fase de pólipo é uma fase assexuada e fixa. A fase de medusa é uma fase sexuada
e livre. Ela é nadante. E eles alternam uma fasezinha com a outra, ok? Então, o que vai acontecer é isso aqui. A metagênese ou alternância de gerações é quando tu alterna uma fase de pólipo com uma fase de medusa, ok? De boas? Deixa eu ver que tinham me perguntado outra coisa aqui. Tem como... Deixa eu ver. Quem pediu a questão 10 da lista que eu mandei? Deixa eu ver se é essa aqui. É porque eu acho que eu acabei mandando 2 listas e agora eu não sei. Olha só, me disse a questão 10 é uma que fala sobre 2 espécies que foram descobertas no mar da Austrália. Essa questão 10. Ah, tá, já achei. Aqui ele mandou. Não, olha só um pouquinho, peraí. Assim, ó, pergunta, tá? Da Eduarda. Alterna ser plantônica ou nectônica também? Ai, Eduarda, essa tua pergunta depende. Porque assim, ó, as medusas grandes, as grandonas, elas são nectônicas, porque elas têm mais força. As espécies pequenininhas, elas são medusa de uma espécie grande de medusa que é nécton. Quando ela é jovem, ela é pequenininha, então ali na fase jovem ela vai ser de plâncton, ela flutua e ela vai crescendo e vai adquirindo força e nada, aí ela pode ser nécton. De acordo com o texto acima, as 2 novas espécies descritas podem ser classificadas como quinidária. Tá, é essa mesma. Vamos fazer a questãozinha então. 2 novas espécies foram descobertas no mar da Austrália. Ah, meu Deus, fechei. Eita, droga, peraí, gente. Que a professora é descoordenada. Tô abrindo aqui o exercício. Que eu consegui a desgraça de fechar ele. Cadê essa jossa? Achei. Tá. Eles estão falando que animais parecidos com cogumelos foram descobertos lá no mar da Austrália. Essas criaturas são tão incomuns que uma nova família taxonômica foi criada para diversificá-las. No entanto, nada se sabe sobre seu estilo de vida, hábitos e etc. Tem 18 exemplares no dendrograma, sendo que todos foram capturados em 88 num navio de pesquisa entre a Austrália e a Tasmânia. Essas criaturas foram encontradas em uma mistura de mar e sedimento. Tá. As 2 novas espécies ostentam uma semelhança com vários fósseis de 600 milhões de anos. Os fósseis também foram descobertos na Austrália, mas não se pode responder às novas espécies, se as novas espécies são fósseis vivos ou uma evolução. Os cientistas estimam que mais de 600 mil novas espécies ainda não foram descobertas no oceano. De acordo com o texto acima, as 2 novas espécies descritas poderiam ser classificadas como quinidária, o grupo das medusas e corais. Para ser classificado como um quinidário, um determinado animal precisa possuir uma série de características típicas. Alternância de gerações, mesogleia, né? Entre as características listadas abaixo, assinale aquela que não pode estar presente nessas novas espécies para que elas sejam quinidárias. Então, é algo que quinidário não tem. Vamos lá. Letra A. Sistema digestório simples, formado por boca e cavidade gastrovascular. Sim, eles têm um sistema simples, um tubo incompleto, tem boca, mas não tem ânus. E aí a boca, ela abre naquela cavidade gastrovascular ali, que é a gastroderme. Então, tá certa.
A gente tem que marcar errada. A B, células urticantes chamadas quinidoblastos, elas também têm células urticantes chamadas quinidoblastos, então essa não pode ser a resposta, porque quinidoblasto ou quinidócito tem nos quinidários. Letra C, tecido nervoso formando uma rede difusa de neurônios, certíssimo. Os neurônios, eles ficam espalhados de forma difusa lá na mesogleia, que é a massa gelatinosa. Então, isso é característica de quinidários. Letra D, coração formado por duas cavidades cardíacas. Quinidários não tem coração, tá? Coração e parece bem depois. Então, essa é a resposta do exercício que pede para te marcar o que não existe em quinidários. A alternância de gerações é sempre de pólipo para medusa? Nos quinidários, sim, sempre de pólipo para medusa. Sora, qual é o conceito de alternância de gerações? É justamente isso, numa fase da vida ele é um pólipo que fica preso, e aí do nada ele é uma medusa que fica livre. Sora, pode explicar a 11? Posso. Alternância de gerações e metagênese, duas fases de vida, pólipo, medusa. Perfeito. Lembra que pólipo é assexuada e fica fixa, presinha. E medusa sexuada de vida livre, tá? Vamos ver a questão 11, então. Questão 11. Vamos lá. Vou pegar ela aqui. Ai, eu mandei um monte de questão, né? Questão 11, achei. Recifes de corais são estruturas que existem em vários locais da costa brasileira, inclusive em Alagoas. Essa estrutura é formada por um grupo de animais sésseis, que são os quinidários, séssil é fixo, e seus esqueletos que abrigam muitos outros seres vivos, algas, poríferos, peixes, moluscos, crustáceos, enfim, e formam um dos ambientes com maior diversidade biológica do planeta. Os esqueletos dos quinidários e dos recifes de corais são formados carbonato de cálcio, tá? Sílica vai estar presente em algumas espículas de porífero, degradação de rocha marinha não vai formar esqueleto de animal, íons de ferro também não. E outra, quinidário não tem cloroplasto, tá? E íon de sódio e cloro, ele não vai formar esqueleto, ele vai fazer o controle osmótico. Medusa não é uma espécie, peraí. Mas se ele for de uma espécie pequena e chegar na sua fase adulta, ele não vira uma medusa? Medusa não é uma espécie? Deixa eu responder primeiro essa. Não, medusa não é uma espécie, medusa não é um bicho. Medusa é uma fase de vida. O bicho é água viva. A medusa é uma fase de vida, não é uma espécie. Que bom que perguntou, porque a maioria da galera acha que medusa é uma espécie. Sobre ali, ó, eu vou pegar um negócio. Peraí, para responder a pergunta da Nicole. Deixa eu ver se tem aqui, meu povo, uma imagem. Aqui. Vou dar um jeito aqui.
Eu só vou pedir que vocês me respondam se estão conseguindo, ai, meu Deus, visualizar esse desenho aqui. Tá. Olha só. Essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo é um pólipo, tá? Ele é fixo, ó, ele tá aqui na areia. Esse pólipo, ele começa a se quebrar aqui, ó, ele vai quebrando transversal, estão vendo? E aí, conforme esse pólipo vai quebrando aqui, ó, transversalmente, ele vai largando medusinhas. Cada pedacinho do pólipo que quebra, ele larga uma forma de vida livre, que é a medusa. Essa medusa é pequenininha, ela cresce, ó. E aí, quando ela cresce, ela faz reprodução sexuada. E aí, a medusinha fêmea, ela vai liberar uma larvinha no ambiente, ó. E essa larvinha vai nadar e vai se prender numa rocha, vai crescer e vai virar um pólipo. Então, esse pólipo aqui vai ficar adulto, vai se quebrar e vai formar uma outra medusinha. Deu para entender? Vamos ver ali se a Nicole entendeu. Ajudou? Tá ótimo, que bom. Imagina, pessoal. Amores da minha vida, vocês têm mais alguma dúvida a respeito de quinidário? Se não tiver, eu vou conversar um pouquinho sobre os... Gente, já tá acabando. É 13h23, é até 13h30. Chocante. Tô chocada. Tem mais dúvida de quinidária? Porífera? Não? Então, olha só. Fala. Pode falar. Diga, pode perguntar. Só um pouquinho, peraí. Deixa eu ir com calma aqui, peraí. Porífero de novo. Eu vou fazer esses exercícios que eu não fiz, e se eu tiver dúvida depois te pergunto. Perfeito. Porque a gente vai ter vários encontros aqui no Pautalk. Rê, pode explicar os quinidários só para eu anotar direitinho? Posso. Deixa eu ver. O Gabriel que perguntou isso. Gabriel, olha só. Eu mandei... vocês querem que eu mande um arquivo em Word pro grupo do Face com a matéria? Porque daí vocês não precisam ficar nessa correria de anotar? Tá. Então, vamos combinar o seguinte. Nossa, tá. Eu vou mandar, então, pro Gabriel e para todo mundo, para vocês não ficarem nesse desespero aí de querer anotar e ouvir. Eu vou mandar hoje um arquivo em Word com toda a matéria de quinidário. E vou mandar dos vermes também. Aí vocês podem, quem for ver a live de vermes, pode fazer anotação em cima do material que eu mandar. Mas sobre que tem os PowerPoints de quinidários já foram postados, estão no grupo do Face, só que tem a minha voz explicando slide. Ah, gente, olha aqui, ó. Nos grupos de Facebook das turmas de extensivo, tem todos os slides de quinidários postados com a gravação da minha voz, explicando slide por slide. Só que tá num link do Drive, do Google Drive, tem que abrir aquele link ali. Eu gravei a apresentação de PowerPoint com a minha voz, explicando cada slide. Eu fico mostrando no slide, fica passando e eu dou toda a aula. Tá ali, tá? Então, ué, não saiu o áudio? Tá, mas eu vou... Não, os dois áudios são iguais, os dois são iguais, mas é que em um tem a minha voz gravada, no outro não.
Aí tem que ver. Mas eu vou mandar o material em Word para vocês, dos quinidários, tá? Ah, obrigada. Só para eu encerrar aqui que eu tenho que cair fora. Olha só, eu não vou conseguir responder tudo. Tem gente que pediu exercício, não vai dar tempo. Então vamos fazer assim, ó. Quem pediu exercício e eu não consegui resolver, posta lá no grupo a dúvida, no grupo do Face, marca o meu nome, me marca na pergunta e posta o exercício, eu vou resolver ali. Material de quinidária, vou postar em Word. Materiais da live de vermes amanhã, vou postar slide, que já foi, e vou postar matéria em Word também, em texto, ok? Daí eu acho que eu consigo atender todo mundo. Imagina, gente, eu que agradeço. Brigadão, quando eu vi aqui já foi todo o tempo. O Frodo vai entrar. Amores, beijos de coração para todo mundo. Tô com saudade. Vou postar lá para vocês, daí fica todo mundo satisfeito. E aí as dúvidas de exercício, meninos ali que perguntaram, marca meu nome ali no grupo e pergunta. Fui, beijão.